ou impessoal. Parte 4. Questões e respostas. Outubro de 2016. No fogo ígneo, eu te abençoo novamente e juntos, você e eu, vamos escutar o que emerge de sua consciência no que se produziu neste lugar. Assim, eu escuto o que você tem a perguntar. Questão: você disse que nós éramos nós mesmos o fogo ígneo? Bem-amado, há algum tempo lhes foi enunciado que representava a coroa radiante do coração, assim como certo número de elementos correspondentes ao que vocês nomeiam vibração, energia e centros de consciência. O fogo ígneo é a característica primordial de toda chama emanada da fonte. Assim, portanto, bem além do corpo de existência, bem além do corpo de ressurreição, situa-se sua primeira forma, que é efetivamente uma chama sustentadora e vivificante, o fogo sagrado chamado fogo ígneo. Em meio ao que você é, o fogo ígneo é o componente essencial de sua manifestação nas dimensões que você explora, e explorará se tal é seu desejo. Reencontrar a chama, que você é, te restitui a posse de você mesmo, a liberdade do fogo, a liberdade do espírito. Assim, então além das palavras, eu te dou a ressoar, no seio de meu verbo e de meus silêncios, a vibração de sua essência, chama do fogo, língua de fogo, onde percorre sem interrupção o fogo ígneo em cada parcela dessa chama, dessa língua. O fogo ígneo é o amor em ação, o amor da criação, o amor da vida. O amor incondicionado não depende de nenhum objeto, de nenhum sujeito, nem de nenhuma intenção. É a espontaneidade de sua presença no momento em que o si, ele mesmo, toma consciência que ele é bem mais do que o si. Aí está o absoluto, aí está o Parabrahman, aí está a infinita presença, cuja primeira emanação, se posso dizer, apesar de que o termo não seja correto, é efetivamente o fogo ígneo. Eis o que te diz o verbo do fogo em sua linguagem, em sua estrutura de carne, agora. Silêncio. Pergunte. Questão: em relação ao fogo ígneo, eu não senti senão emoções que se evacuavam. O que é? Bem-amado, o fogo ígneo que você é, pode te dar a viver, a sentir, no corpo ou na consciência, sem passar pelo suporte do corpo nem do coração, mas diretamente te posicionando em meio ao observador, dando a você constatar a emergência e a evacuação de algumas emoções. Não há regras na liberdade do amor, não há esquemas pré-estabelecidos da manifestação desse fogo ígneo. Cada um de vocês pode viver elementos que parecem diferentes, isso não é nada. Pois além da aparência e além da impressão do corpo, se situa mais diretamente a impressão da própria consciência, dado a viver manifestações variadas, às vezes sutis, às vezes infinitas, às vezes correspondentes às manifestações habituais de seu efêmero. Em definitivo não há diferença, simplesmente de início as vias, se posso dizer, são diferentes. Cada um, em seu lugar, vive ou viverá, lendo, escutando, coisas profundamente diferentes, mesmo se o fogo ígneo tem pontos de impacto perfeitamente conhecidos em meio ao corpo de carne, como em meio ao corpo de eternidade. Eles não são senão relés em relação à sua própria chama, vindo vivificá-la, qualquer que seja sua manifestação, qualquer que seja o sentir. Isso não faz em definitivo nenhuma diferença, não quanto à aparência, não quanto ao sentir, mas na evidência do que isso produz, no momento ou bem depois, no momento mais oportuno talvez para você. Silêncio. Ouse e fale, pois cada um de nós acolhe sua interrogação com a mesma graça e o mesmo amor, qualquer que seja o teor de suas palavras. Não se limite. Pergunte. Questão: você disse que nossas auras estavam brancas e purificadas. É uma realidade ou um voto piedoso? Bem-amado, nenhum nem outro. Que sua posição faça você dizer que é um voto piedoso, há uma realidade, além do efêmero, mesmo que ela não te parece ter sido tocada, nem mesmo ter te permitido lavar-te no sangue do Cordeiro, as vestes registraram isso.
Isso se produzirá, se isso não se produziu, no momento mais oportuno, no decorrer de seus dias ou de suas noites. Há, portanto, evidência para alguns, há não evidência para outros. Mas além das aparências, inscritas em meio às estruturas de seu efêmero, há o coração. Ele sabe, ele reconheceu, mesmo se há ainda uma certa forma de distância entre sua vivência e seu coração. Não se trata, então, de um voto piedoso para a pessoa, trata-se de uma verdade inabalável para aquele que o vive em seu lugar. Em um caso como no outro, e com todas as tonalidades possíveis de sentir, de vivenciar, a finalidade, em muito breve prazo, é exatamente a mesma. Aquela que eu descrevi e ativei pela graça de sua presença e de nossa presença una. Silêncio. Pergunte. Questão. Desde que estou aí eu tenho problemas de dores, um calor no nível da cabeça, e eu não chego a resolvê-lo no nível físico. Está em relação com o fogo ígneo? Bem-amado, o fogo ígneo é portador da inteligência da luz, ele não pode ser diferente. Assim, os locais de seu corpo efêmero onde esse fogo se manifesta podem também, mas não exclusivamente, traduzir a ação desse fogo no nível, como eu disse, do que deve ser consumido, e também no nível dos olhos que devem se abrir. Não há então nem bloqueio nem resistência, mas simplesmente eficácia no nível do que você percebe. O que deve se consumir está presente nesse nível de seu corpo de carne. Há talvez um conselho a te dar enquanto consciência. Deixe-se possuir pela liberdade. Deixe esse fogo fazer o que ele tem a fazer, e conduza-o, sem vontade, colocando a você mesmo, em consciência, no seio de seu peito. Ajude-se com sua mão se você sente a utilidade de tocar seu coração. E deixe então o fogo ígneo se espalhar. Mas deixe-o também operar aí onde ele opera. O fogo ígneo, uma vez que você fala da cabeça, corresponde à alquimia completa entre o que foi nomeado as 12 estrelas e a coroa radiante da cabeça, e a pequena coroa da cabeça, correspondente, eu o lembro, aos 4 Ayotakudesh presentes em você. A colocação em movimento dessas duas estruturas ocasiona efetivamente percepções às vezes dolorosas ao redor da cabeça, dando um sentimento ao mesmo tempo de compressão e de explosão. Não há nesse nível nenhum risco quanto à integridade do efêmero, concernente ao seu funcionamento, mas de um modo diferente doravante. A alquimia entre a pequena coroa e a grande coroa da cabeça é um elemento motor indispensável na colocação em caminho, ao ascender se você prefere, sua Merkaba interdimensional pessoal. O fogo ígneo, por sua inteligência, se manifestou para alguns entre vocês, como isso foi dito, pelos ressurgimentos ou aumentos de emoções. Para outros pelas ardências em certos locais do corpo. Para outros enfim, por uma ação particular de sua própria consciência. Lembre-se que a finalidade é a mesma. A dissolução, a ressurreição, o renascimento em eternidade, a sobreposição do efêmero e do eterno, do corpo de existência e do corpo efêmero. Isso pode se produzir em qualquer ponto, porta ou coroa, de seu corpo. Silêncio. Pergunte. Questão. E no caso de uma bronquite difícil de curar? Onde está a pergunta? Questão. Isso está em relação com o fogo ígneo? Não. Os pulmões, e no que é nomeado bronquite, há saldos de tristeza ainda presentes nessa consciência que se evacuam dessa maneira. Isso está ligado, não diretamente ao fogo ígneo, mas bem mais à sobreposição do efêmero e do eterno. Nesta fase de resolução última do efêmero, um certo número do que vocês poderiam nomear eliminações, se produzem naturalmente, seja pelo corpo, seja pela consciência. A emoção ligada aos pulmões corresponde à tristeza. Trata-se de algum modo de uma restauração em ordem e de um sentimento profundo de justiça restituída, pois o pulmão tem horror à injustiça. A tristeza lesa o pulmão.
Eu não falo de uma tristeza presente, mas de uma tristeza vivida em meio à memória deste mundo, em meio a esta vida, que encontra assim um espaço de resolução. Silêncio. Pergunte. Questão: qual é a diferença entre a chama do fogo ígneo e o espírito? O espírito sopra onde ele quer, quando ele quer. Ele não tem necessidade de nenhuma forma, mesmo de uma forma primária que eu nomeei chama. O fogo ígneo é transportado, se bem que a expressão não é adequada, pelo espírito. Ele é também o constituinte. O coração do coração, no que foi nomeado em vocês o infinito ou a última presença representando, mesmo que a palavra não seja exata, uma porta de entrada no absoluto, necessita às vezes a ação importante desse fogo ígneo, resultando, como eu disse, e permitindo ao mesmo tempo a ativação de seu veículo ascensional. Silêncio. Repita-me a questão. Questão: qual é a diferença entre a chama do fogo ígneo e o espírito? O espírito pode soprar onde ele quer, ele pode mesmo soprar, em certa medida, o fogo ígneo. O fogo ígneo é, portanto, aí também, uma manifestação do espírito. Quanto ao espírito, quer seja o espírito do sol ou o espírito simplesmente, não há nem forma nem atributos. Ele não é um fogo. Se quisermos compará-lo, ele seria o ar, todavia portador do fogo. Eu os lembro que o ar atiça o fogo, que o ar alimenta o fogo, e que o fogo consome o ar, não no sentido de um desaparecimento, mas bem mais de uma alquimia extremamente intensa. O fogo e o ar estão em ressonância comum, como está a água e a terra. Silêncio. Pergunte. Questão: um ponto luminoso na cabeça faz parte do fogo ígneo? Como eu já enunciei, o fogo ígneo abre seus olhos, dando-lhe a ver o que se desenrola, não pela visão do coração, não pela visão etérica, não pela visão interior, mas pela visão no sentido arquetípico, portado, eu os lembro, por uma estrela chamada Nueis. Esse ponto de luz percebido na cabeça corresponde a isso, qualquer que seja o lugar da cabeça em que ele é visto. Em regra geral, ele é percebido e visto como estando no centro da cabeça, ali onde se assenta o que vocês chamam de pineal. Silêncio. Pergunte. Questão: as subidas de calor inabituais neste momento, indo dos pés até a cabeça, podem ser devido ao fogo ígneo? Isso está em total adequação. Assim como eu havia especificado há algumas semanas de seu tempo, a onda de vida se vê substituída, ou aumentada em certos casos, desse fogo do espírito ou fogo ígneo, nascendo efetivamente, mas não de maneira exclusiva, no nível dos pés. O fogo ígneo se eleva e sobe. Ele eleva vocês da mesma maneira em sua morada de eternidade. Esse fogo ígneo ou fogo do espírito pode também aparecer da mesma maneira diretamente no nível de suas mãos, e aí subir. Ainda uma vez, o fogo ígneo, por sua inteligência, nasce, ou renasce, em um local ou em vários locais. Sua finalidade é bem evidentemente a consumação total do que constitui a matéria carbonada. O que foi nomeado há muito longo tempo pelo comandante dos anciões planeta Grelha corresponde efetivamente à ação do fogo ígneo e à sua representação neste mundo, onde vocês estão ainda. O espírito, enfim, segundo sua representação do universo visível em seus céus, é também um fogo ígneo. O que vocês nomeiam matéria escura, invisível aos seus olhos e às suas aparelhagens, constitui a maioria do universo e dos multiversos. A característica é a luz permanente, às vezes nomeada também por seus cientistas pelo que daí emerge, isto é, a radiação gama. No momento do contato entre a matéria carbonada e o espaço negro tal como vocês o veem, mas que de fato não é negro nem vazio, no momento dessa interação, há a criação de um buraco negro e emissão de radiação gama.
São essas radiações que vocês chamam gama, mas também outros tipos de radiações que lhes são desconhecidos, chamadas radiações exóticas, que constituem a trama da verdadeira vida, e que bem evidentemente não permite à matéria dita carbonada subsistir ou existir em sua presença, porque há necessariamente, aí nesse momento, transmutação, emanação de luz e irradiação de luz. É esse processo que vocês vivem, em escala individual. Segundo um desenrolar que é diferente para cada um, mesmo que existam semelhanças e uma maior frequência de aparecimento desse fogo ígneo no nível dos pés, das mãos, do coração ou da cabeça, não ignorando que ele pode também nascer diretamente sobre uma das coroas radiantes, em meio ao canal mariano ou no nível do sacrum. Silêncio. Questão: pode-se fazer apelo ao fogo ígneo, ou ele age por sua própria inteligência? Bem-amada, em meio à sua liberdade, peça o que você quiser. O fogo ígneo, eu disse, é inteligência ele também. Ele conduz em certa medida a sua chama, mas também o amor. Ele é luz, ele é movimento, ele é calor, ele é imobilidade. Da mesma maneira que o comandante dos anciões lhes tinha estipulado, há já algum tempo, que vocês tinham em vocês a possibilidade de autocura de algum modo, mas essa autocura não pode ir ao encontro do que é necessário para você, sobretudo nestes tempos, para acender seu veículo ascensional. Você é livre de pedir o que te parece bom. O fogo ígneo responderá, mas será sempre de acordo com a sua liberdade. Se uma dor ou um sofrimento está presente, ela pode ser, como foi dito, uma forma de eliminação, mas isso pode ser também um meio, eu diria, de penetração do fogo ígneo, para especificidades que lhe são próprias, ligadas ao que resta de memórias, ao que resta de matéria, ao que resta da pessoa. Peça o que você quiser à luz, como ao fogo ígneo, como aos gnomos. Os resultados, mesmo que isso não passe pelo mesmo sentir ou pela mesma percepção, têm sempre a mesma finalidade: permitir a você no momento vindo de viver em conforto e em facilidade, o mecanismo nomeado êxtase e o mecanismo nomeado planeta grelha final. Silêncio. Pergunte. Questão: somente um testemunho. Quando você disse que todos vivíamos o casamento místico com a chama do fogo ígneo, isso encheu-me de alegria. Eu rendo graças ao seu testemunho, e quando isso é vivido dessa maneira, como poderia ser diferente? O fogo do amor, mesmo queimando e consumindo, é antes de tudo um fogo de alegria e de vivacidade onde, como eu já disse, cantam o coro dos anjos e o espírito do sol. Nós rendemos graças à sua presença e ao seu testemunho. Silêncio. Pergunte. Questão: o fogo ígneo tem uma relação com o fogo de Miguel. Miguel, através de sua forma original na 18ª dimensão, através de sua representação em seus céus, como ele lhes disse, atualmente arando o seu céu, colocando fim ao que pode restar de fragmentos das camadas isolantes, é efetivamente assimilável ao fogo ígneo. Quando um meteorito toca a Terra, seu calor, e sua interação com a Terra, conduz em geral, pelo fogo ígneo, à criação de cristais. É o mesmo fogo ígneo que foi utilizado há 20 milhões de anos de seu tempo terrestre para iniciar, se posso dizer, a alquimia da criação de cristais, assim como da vida nomeada biológica. Os mestres geneticistas de Sírius manejam o fogo ígneo a fim de conformá-lo entre diferentes bandas de frequências nomeadas dimensões, para criar a expressão da vida segundo certas modalidades, e respeitando sempre a liberdade de sua própria chama. Há, portanto, efetivamente, bem mais do que uma correspondência entre o fogo micaélico, se posso dizer, e o fogo ígneo. Miguel, em sua dimensão original, poderia ser chamado, segundo sua terminologia, um pássaro de fogo. Se sua memória cronológica está presente, ela foi feita de diversos fogos.
O fogo vital, conduzindo a doença, ao orgulho o fogo vibral, elevando e ascensionando seu coração, e o fogo ígneo. O fogo do Espírito, ou batismo do Espírito, não é senão a conjunção do fogo vibral e do fogo ígneo. O Verbo, só para se informa, pode manifestar os efeitos do fogo vibral como do fogo ígneo. Silêncio. Pergunte. Questão. Sentir calor nos pés, sentir as portas do sacro mover, o coração aquecer e as coroas da cabeça se animarem, é uma etapa do fogo ígneo e se sim, qual é a próxima? A consumação total, pelo mecanismo nomeado ascensional, via a lemniscata sagrada. A fusão e a resolução do conjunto das coroas, a fusão e a resolução do efêmero e do eterno, é o processo de ascender, se posso dizer, o processo ascensional individual e coletivo. Isso está em curso. É nesse sentido que eu disse que tudo está concluído em vocês, mesmo que ainda se deva desempenhar a cena do jogo final deste mundo. A aproximação do astro de fogo está, bem evidentemente, em relação com isso. O apelo de Maria, e mesmo a êxtase, estão diretamente ligadas a isso, pois vocês sabem pertinentemente, e vocês o vivem, que entre o apelo de Maria e o planeta grelha final, tudo deve ser consumido. Alguns entre vocês serão consumidos a partir do apelo de Maria, outros na êxtase, outros ainda entre vocês deverão viver esse fogo na carne durante os 132 dias. O que se desenrola neste momento mesmo não é nada além, para muitos entre vocês, que seu próprio encaminhamento do veículo ascensional, seu próprio Pentecostes, como isso se produziu há mais de 2000 anos para os apóstolos. É claro, muitos carismas vão aparecer em vocês. Vocês entenderão os anjos, da mesma maneira que vocês começam a se comunicar, e a comungar, com os povos da natureza. Tudo isso está perfeitamente orquestrado, perfeitamente melodioso e perfeitamente justo. Silêncio. Pergunte. Questão. Viver o fogo na carne, é ser queimado fisicamente, irradiado, pela radioatividade ou raios gama. Isso foi efetivamente preciso e estipulado pelo comandante, bem antes mesmo do que foi nomeado as núpcias celestes. Não esqueça que a lagarta chama de morte, o que a borboleta chama de nascimento. O agente operador é o fogo ígneo, o planeta grelha, o corpo celeste chamado Nibiru, ou Hercolubus, ou Hercobulus segundo a pronúncia. Você é pó e você retornará ao pó, não pode ser de outra maneira na alegria do amor reencontrado. Como vocês o sabem também, se às vezes o objetivo da alma ou da consciência é prosseguir nos mundos carbonados, isso não poderá ser na Terra ascensionada. Eu lembro que esse corpo no qual você se exprime e vive, acaba sempre sob a terra, no fogo ou em um rio. Por que seria diferente nesta fase? Entretanto, você não deve fazer nenhuma representação desse tipo de queimadura, porque eu lembro de que você ressuscitará antes, no momento do apelo de Maria. Somente as resistências da carne podem ocasionar o que você chama queimadura, mas a alegria será tal que a queimadura será insignificante, irreclamada, e mesmo solicitada a se manifestar. O processo da consumação pode mesmo existir independente deste período. É o que vocês chamam as combustões espontâneas. O fogo ígneo revela-se, liberando a alma ou a consciência do confinamento da carne. Isso será, lembre-se simplesmente disso, uma alegria comparável a nenhuma outra. Mesmo se hoje, em sua pessoa, isso pode parecer aterrorizante, isso não é nada. Foi do mesmo modo quando que foi chamado Segunda Guerra Mundial. O fogo nuclear, da fissão nuclear, evidentemente destruiu um certo número de corpos. Talvez você não o saiba, alguns irmãos e irmãs encarnados ali naquele momento, por diversas razões, não tiveram nenhuma queimadura, nenhuma sequela. Alguns ainda estão bem vivos hoje. Assim, o efeito do fogo ígneo destrói a aparência, mas deixa intacto o amor. Que o corpo esteja ainda presente ou não, nada muda.
O desacoplamento de vossa história, se vocês não estão ainda liberados, será realizado durante o apelo de Maria, durante a êxtase, ou durante os 132 dias. Silêncio. Pergunte. Questão. Significa que isso pode se fazer sem sofrimento? Para aquele que está desperto, não haverá nenhum sofrimento. Para aquele que resiste, haverá sofrimento mais resiliência. E portanto, na passagem dos 132 dias, se abrirá um espaço de resolução que o coro dos anjos aclamará. Isso lhes foi explicado de inúmeras maneiras. Isso é exato. Questão. Você disse que o fogo de uma bomba atômica e o fogo ígneo são próximos ou similares? Os efeitos aparentes são similares, mas a finalidade, é claro, não foi a mesma, exceto para aqueles seres que sobreviveram e que, apesar da radiação, não vivenciaram a destruição de sua carne, em particular para alguns corações puros da época. Evidentemente não se pode dizer que o fogo nuclear, da fusão e da fissão nuclear, seja sobreponível. É sobreponível no nível das qualidades de radiação que são colocadas em obra. Contudo, eu lembro que o comandante dos anciões, em numerosas vezes, lhes falou de suas centrais nucleares e do efeito desse fogo sobre um outro fogo nuclear. O fogo ígneo não é o fogo nuclear, mas a radiação do fogo nuclear e a radiação do fogo ígneo são sobreponíveis. Mas a finalidade não tem nada a ver. Em um caso, há a destruição da vida. Em outro caso, há a liberação da vida. Silêncio. Pergunte. Questão. Algumas crenças, como do fogo do inferno em certas religiões, podem limitar o impacto do fogo ígneo? Nenhuma crença pode resistir, se posso dizer, ao fogo ígneo. Unicamente o apego à matéria é uma resistência ao fogo ígneo. Unicamente a predação exercida de maneira contínua em meio das encarnações, por um adâmico, provocaria efetivamente o sentimento de uma queimadura ligada ao fogo do inferno. Entretanto, eu os lembro que não existe nenhum inferno e nenhum fogo do inferno, simplesmente isso foi criado pelas religiões constituídas. Algumas religiões lhes falam do fogo do inferno em caso de pecado, outros lhes falam de um certo número de virgens que os acolherão. Tudo isso existe apenas na cabeça daqueles que imaginaram e pensaram essa escravidão. O único inferno conhecido, em todos os universos, é aqui, sobre esta terra. Todos aqueles, entre os irmãos e irmãs encarnados, que tiveram a experiência de morte iminente, em seu retorno têm a impressão de penetrar um cadáver e dizem todos, qualquer que seja o amor manifestado em sua vida, em sua família, qualquer que seja o amor espiritual, todos sem nenhuma exceção têm descrito que o único inferno era aqui e em nenhum outro lugar. O fogo do inferno se assemelharia, em seu mundo, ao fogo do desejo de posse, ao fogo da predação, ao fogo da escravidão. Em nenhum lugar do universo, exceto os mundos ainda confinados, o inferno não pode se manter. Não há nenhum inferno exceto aquele que está em vocês, e exceto aquele deste mundo. Aquele que foi desacoplado deste mundo, seja por uma experiência de morte iminente, seja pelo princípio de liberação, pelo liberado vivo, vive isso com evidência. O único inferno é bem o que vocês nomeiam, e que nós nomeamos com vocês, os mundos confinados. Toda a sutileza das forças arcônticas foi de fazê-los aderir ao conjunto das religiões constituídas. Isso não existe senão em seu mental, e certamente não na luz. Entretanto, vocês são livres para continuar acreditando nisso, mas é uma perda de tempo e um nonsenso, sobretudo nestes tempos que vive a Terra, e que vocês vivem. Silêncio. Pergunte. Questão. Meu medo infantil de radiação nuclear vai me atrair para viver os 132 dias na radiação de uma bomba atômica ou de uma central nuclear, ou é uma presciência?
Bem-amado, exceto a diferença entre aqueles que serão, em um primeiro tempo, poupados desse fogo, devido à partida deste mundo, desse corpo, por sua evacuação por alguns irmãos galácticos, ou pelo reagrupamento em meio aos círculos de fogo. Qual diferença isso faz, uma vez que, em definitivo, a radiação da Terra será certamente definitiva e total no momento do planeta grelha final? Você pode pensar que um Sol se transforma de um estado a outro sem desencadear reações bem mais poderosas do que o fogo nuclear? Questão: o problema é o sofrimento ligado à lentidão da radiação. Bem-amado, você esquece simplesmente a fase prévia, que é o apelo de Maria e sua ressurreição. A intensidade dessa ressurreição, para aquele que ainda não está liberado, será tal, que esse corpo, a imagem dos primeiros cristãos, poderá ser cortado em pedaços, esquartejado, que o sorriso permanecerá sempre em seus lábios. Esse não é um problema de medo, é um problema de confiança, não no que eu digo, mas em você mesmo. As representações que você pode fazer da radiação, tal como ela foi conhecida durante o segundo conflito mundial desta Terra, ou pelos acidentes de radiação existentes, não podem, em nenhum caso, ser sobreponíveis com o que se realizará após o apelo de Maria, porque cada um, quer queira ou não, terá visto o que ele é, terá visto a luz, e será renascido na luz, mesmo se o corpo persiste. O que você pensa hoje não poderá ser pensado após o apelo de Maria. Eu tomei a imagem dos primeiros cristãos e das torturas destes porque é exatamente a mesma coisa. Desde que o Espírito está revelado, desde que o fogo ígneo, a chama eterna está viva, percebida e vivida, então o que quer que chegue a esse corpo, isso não terá nenhuma espécie de importância, tanto mais que naquele momento não haverá como manter uma estrutura social qualquer. A matriz patriarcal arcôntica simplesmente não existirá mais. Silêncio. Hoje mesmo, para completar, e já desde numerosos meses, as radiações cósmicas e as radiações solares que atingem a Terra são incomensuravelmente mais potentes do que era habitual sobre a Terra antes dos anos 1984-85. A radiação, pela radiação exótica, tem largamente começado e largamente prosseguido seu caminho, e contudo, exceto as sensações de queimadura que vocês possam ter agora no nível de suas percepções, qualquer que seja o lugar dessas queimaduras, não há queimaduras físicas. Se um de vocês, vibrando no nível das coroas, mesmo se o coração não está ainda desperto, pela qualidade de seus campos áuricos, encaixaria sem nenhum problema a radiação, agora e já. Então você não pode se referir a esses conhecimentos ou ao passado. Eu disse que para o fogo nuclear a finalidade não é a mesma, e contudo, é exatamente o mesmo tipo de radiação. Quando há uma tempestade geomagnética, o fluxo protônico é multiplicado às vezes por 10, o fluxo de elétrons também. O que você pode constatar não são queimaduras no nível físico, mas bem mais curtos circuitos, que isso seja no nível do cérebro humano, dos aviões em particular, mas também nas centrais nucleares. Isso não faz diferença. Tudo depende, aí também, do ponto de vista de sua consciência, da localização de sua vibração, da dissolução da alma, de sua qualidade de abandono à luz, de sua qualidade de entrega. Lembre-se que até o apelo de Maria, tudo que você tem o tem, firmemente. Aquele que quiser salvar sua vida a perderá. O Cristo disse, parece-me. Desde muito numerosos anos, bem antes do que foi chamado as núpcias celestes, seja o ancião comandante dos anciões ou o novo, sejam os povos da intraterra, sejam os povos da natureza, nós não podemos mentir a vocês. A luz não pode. Se isso os assusta, se isso lhes dá medo, então este é um convite a se olhar ainda mais profundamente, em seus apegos, em suas dúvidas, e talvez em certas crenças. O que é primordial não é absolutamente nada no nível deste mundo e desta ilusão. O que é primordial é seu espírito e sua liberdade de escolha e de consciência. Silêncio.
Pergunte. Nós não temos mais questões. Agradecemos. Então eu os abençoo, no amor e na doçura. Pois o fogo ígneo, em definitivo, é pura doçura e alegria da consciência. Em graça, eu os saúdo. Até breve. Através de Jean-Luc Ayon. Blog, Les Transformations. Tradução do francês. Lígia Borges.